Paz, gente, tudo bom? O Marcos Alves pediu para a gente estar falando essa noite sobre namoro, né? E eu vou ser bem... Não, brincadeira, não vou falar sobre isso, não sou apto. Um camarada desmaiado de feio igual eu, né? Quem estava aqui sábado passado? O pastor Luciano falou... Um camarada desmaiado igual eu, né? Falar de casal de namoro, não dá ainda não, né? Eu acordei hoje de manhã e fui correr e, acredite ou não, eu tenho orado correndo. Às vezes, é os anjos que cuidam, né? Porque cada dessa eu vou entrar debaixo de um carro. Mas eu vou orando de verdade, eu oro mesmo falando com Deus. E hoje de manhã eu fui correr e o Senhor estava falando comigo, eu vou a Jerusalém, eu vou a Jerusalém, eu vou a Jerusalém, eu vou a Jerusalém. Falei, meu Deus, o que é esse negócio? Ele vai em Jerusalém. E eu estou correndo, falando com Deus lá e tentando bater a minha marca e tal. E ele eu vou a Jerusalém, eu vou a Jerusalém. Eu falei, tá bom, então vai, ué, né? E quando eu cheguei em casa, peguei o celular e olhei, e o Marcos Alves tinha convidado a gente para pregar agora de noite. A doutora Luciana deve conseguir explicar esse negócio aí, mas é o dia inteiro no banheiro, né? Aquela coisa de ir e voltar várias vezes, né? Mas eu falei, não, o Senhor tem uma palavra, Deus já tinha colocado no meu coração, e era, vou a Jerusalém. E aí eu respondi com, assim, obrigado, com muita rapidez eu respondi, ok. Mas depois eu lembrei que eu não tinha preparado nada, eu só tinha essa palavra, vou a Jerusalém. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar só isso lá? Eu falei, gente, vamos orar. Eu não sei, e aí eu fui orar, fui aos pés do Senhor, e Deus trouxe uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com você. Então, se põe de pé e abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, eu fiquei o dia inteiro, Senhor, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo, e aí, quando eu cheguei hoje no Tadel, o Tadel estava falando lá, o início do versículo, e quando os discípulos foram a Jerusalém, eu falei, é de Deus, esse negócio é de Deus. E eu falei, pronto, Deus confirmando. No Atos, capítulo 9, Lucas escreveu o livro de Atos e escreveu o livro que carrega o nome dele. Eu falei, Deus está nesse negócio, então é lá mesmo, Senhor. Eu já comecei até a rir, o Marcos Alves não viu, não, senão ele ia perguntar o que foi. E eu quero... Eu sou líder de célula, gente. A minha célula está aqui, na rua Marco Antônio, número 94. O meu discípulo, o meu vice-líder tá aqui. Onde que está? Olha lá o Marquinhos lá. Vê se você consegue ver ele lá. Dá um sorriso aí, Marquinhos. Aí, o Marquinhos é meu vice-líder lá e é na casa dele também, meu anfitrião. Né? Então, a gente está ali toda quarta-feira, 19h30. Com uma palavra de Deus ali, vivendo a comunhão da igreja. Se você é muito bem convidado, é no Morro da Voldac aqui, e aí você, lá o endereço está Retiro, mas eu achei que era Voldac, depois eu fui ver, rua Marco Antônio, número 94, na casa daquele rapaz bonito lá, que a gente vai se reunir. Lucas, capítulo 9, verso 51, Lucas 9, 51 diz assim, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, como fez Elias? Mas Jesus, verso 55, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam, verso 57, pelo caminho um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves
do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Verso 62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pode sentar. Eu orei ao Senhor e pedi um tema, e o tema dessa mensagem é seguir adiante é uma decisão. Você pode repetir isso comigo? Seguir adiante é uma decisão. Então bate no peito, é uma decisão minha. Ok. Será que existe algo que pode impedir Jesus de agir? O Marcos Alves estava falando e eu estava pensando, essa semana, conversando com o pastor Mário, lá de Portugal, e nós estávamos falando quem foi nosso primeiro líder de jovens aqui na rede de jovens, foi o pastor Joel. Quem conhece o Joel? O Joel Júnior, ele é violonista aqui na igreja, e ele foi nosso primeiro líder de jovens. Eu me lembro uma vez que a gente foi a um retiro espiritual, de carnaval até, no feriado de carnaval, e ele me convidou para pregar a palavra, assim, para dar um testemunho a respeito da minha conversão e tudo. E eu fui lá dar o testemunho, e eu estava muito envolvido com tudo que tinha acontecido comigo, e eu comecei a contar a história, e foi mais ou menos assim. Escuta essa. Eu falei, olha, eu saí numa noite de carro e fui a um local, depois eu fiz um lanche, e eu estava voltando para casa, quando eu entrei ali na rua 33, uma fumaça apareceu na minha frente, e quando eu olhei, eu não estava mais na rua 33, eu estava em uma floresta, e a floresta toda fechada, com um rio que cortava o meio da floresta, e daquela floresta tinha um ser do meu lado, um ser de luz, com muita luz do meu lado, assim. Eu tentava enxergar quem era que estava do meu lado. Ele tinha uma forma humana, mas eu não conseguia ver. Era uma luz muito forte e eu não conseguia. E ele falou comigo assim, tá vendo aquela árvore lá? Era uma árvore no meio de um monte de árvores. Eu sabia qual era. Ele não apontou, não, mas eu sabia qual era a árvore. Ele falou, aquela árvore está balançando muito. Quando aquela folha... Estavam caindo várias folhas do outro lado do rio. Ele falou, quando aquela folha cair no chão, você vai ficar calmo, você está muito nervoso. Bom, aí quando a folha caiu, chegou no chão, eu ouvi assim, Júnior, abre o olho e olha para mim. E eu abri os olhos. E eu estava no hospital. E naquele hospital, cheio de pessoas de branco ao meu redor, eu estava sentindo muita dor, e aí eu voltei para o meu lugar e continuei paradinho, já comecei a ouvir todo mundo conversando ao meu redor, faz isso, faz aquilo, faz... E eu percebi que meu pai estava aqui, tinha sido ele que tinha me chamado e tudo. E aconteceu que, depois disso aí, a minha vida foi transformada, depois disso aí, eu vim para Jesus, e eu fui totalmente transformado a partir daquela experiência. Muito obrigado, Joel Júnior. Entreguei o microfone, ficou todo mundo com cara igual vocês estão assim. Esse cara é meio viela, esse cara. Não é só desmaiado, não. E aí o Joel Júnior pegou o microfone e falou assim, gente, ele teve um acidente automobilístico. E aí o pessoal entendeu, então foi isso, ele ficou 4 horas e meia em coma, ele teve traumatismo craniano, coágulo no cérebro, deslocamento na bacia, braço direito, fêmur direito quebrado, ele teve, isso mais ou menos, e tinha uma pessoa no carro comigo, essa pessoa faleceu no acidente, e eu não lembrava de nada, até hoje eu não lembro. Se me disser que eu fui abduzido, embora haja controvérsia a respeito desse assunto, né? Deixar para o arquivo X lá. Mas, enfim, eu não sei, porque eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que isso que eu contei para vocês. Essa é a minha participação em tudo isso. E depois disso aí, eu larguei toda a vida que eu vivia na adolescência, uma vida de pecado, e voltei para Jesus. E isso... tem 15 anos. Como eu li um texto aqui para você de uma história que aconteceu há 2000 anos,
e contar para você que eu contei um testemunho há 15 anos, eu conto esse mesmo testemunho, não vai fazer muita diferença, não é verdade? Desse tempo para cá. E eu quero enfatizar a importância do líder na nossa vida, né? O Joel Júnior foi a pessoa que explicou, eu nem lembrava que eu não tinha dito isso, que eu fiquei nervoso, que eu também não sabia falar, e não sei, a gente não sei, eu fui e falei exatamente o que tinha acontecido. Ele falou comigo assim, fala o que aconteceu, eu contei, ficou todo mundo assim, ninguém entendeu nada. E eu estou aqui, caminhando, servindo ao Senhor todos esses anos, e eu tenho uma palavra, Deus falou comigo hoje, eu vou falar com aquela igreja, sobre seguir adiante ser uma decisão. Naquela época eu tive a decisão, eu tive duas decisões, ou eu vou na ponte e pulo, ou eu me mato, né, me suicido, ou eu levanto a cabeça, volto para Jesus, porque eu estava desviado, e sigo a Jesus, como foi a segunda opção e a opção correta que eu fiz. Mas toda situação tem um porquê de acontecer. Amém? Está comigo? Amém. Glória a Deus. Jesus, ele... guarda essa história, depois a gente volta nela. Jesus, ele... Será que tem alguma coisa que pode impedi-lo de agir? Naquele acidente eu nem tive tempo de clamar o nome de Jesus, e se eu clamei eu nem lembro. Mas eu sei que foi o que aconteceu, e eu nasci de novo 2 vezes, nasci de novo depois do acidente, e depois eu me entreguei a Jesus por completo, e Ele tem feito a obra, e vai continuar fazendo até aquele dia. O texto da Bíblia que nós lemos, de Lucas capítulo 9, a gente está num momento de transição no ministério de Jesus. Era o final do ministério dele na Galileia, e o início do ministério dele na Pérea, ou na Judéia. Você conhece o texto, você sabe a história, a vida de Jesus, todos nós conhecemos, eu não quero chover no molhado, mas para mim é muito importante o momento que a nossa nação, que o Brasil tem vivido, tem sido um momento de transição, que a gente não consegue fazer projeções sobre o futuro, a gente não sabe como será daqui para frente, as coisas, a gente às vezes não consegue enxergar um palmo na frente dos olhos. Na verdade, em várias áreas, não é só financeiro, mas em muitas áreas a gente não consegue enxergar, não tem, e seguir adiante é uma decisão acertada. Agora, como seguir adiante, é disso que eu quero compartilhar com você essa noite. O Senhor Jesus, Ele dá as costas para Nazaré, e você tem que entender o seguinte, a cidade de Jerusalém tinha 2 portas, uma porta que acessava o norte, que acessava Nazaré, na Galileia, de onde Jesus tinha vindo, e uma porta do sul, que acessava Jerusalém, que levava Jesus para Jerusalém. E agora ele está nesse período, ele está dando as costas para a cidade, para o lugar sossegado, calmo, onde ele morava, que o formou como homem até uma determinada idade, e agora ele estava indo em direção ao inesperado, vamos dizer assim. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele, mas os seus discípulos, ele teve que falar algumas vezes para os discípulos, para que eles acreditassem. Jesus dá as costas então para Nazaré da Galileia e vai para Jerusalém da Judéia. Do sossego que ele estava em Nazaré, ele estava caminhando para o Getsemane. Da calma naquela cidade, naquele lugar onde ele morava, à cruz. Ele sabia que em Jerusalém ele seria martirizado, ele sabia que ele sofreria por mim e por você. Mas ele foi com muita com predisposição, com a serviço dele estava como uma pederneira, como diz o profeta. Ele sabia, ele tinha convicção, ele falou, eu vou a Jerusalém, e nada me impedirá de ir a Jerusalém. Olha o texto aí, vê comigo se não é isso que ele diz aí, 9:51, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele colocou um propósito firme no coração e disse, eu vou a Jerusalém, não importa o que aconteça, não importa, eu vou a Jerusalém. E eu queria pensar com você sobre qual é a sua Jerusalém. Enquanto estamos aqui na terra, vivemos aqui e temos uma promessa de ir ao céu, e Jerusalém celestial é um tipo do céu. Mas enquanto estamos nessa terra, todos nós, eu e você, temos uma Jerusalém.
temos um objetivo, um alvo, temos uma missão, todos nós temos. E caminhamos nessa terra e indo em direção a uma missão, cumprindo o ministério para que Deus nos chamou. Você sabe para que Deus te chamou? Precisa de saber. Você tem uma utilidade no reino dele, e ele quer te usar no reino dele. Jesus, ele tinha um propósito. O seu propósito era apresentar o reino na pessoa do rei. Eu vou repetir. Jesus, ele apresentou, apresenta e sempre apresentará o reino de Deus na pessoa do rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele estava falando aos seus discípulos, vão à minha frente, sigam à frente. Ele diz isso no início do capítulo 9. Vão à frente, preparem um caminho que eu estou indo. E ele vai caminhando e ele vai pregando também, ele vai anunciando também, mas os outros vão preparando o caminho na frente. Os precursores, vamos falar assim. Mas Jesus tinha esse propósito. Então, você repete comigo. Seu propósito era apresentar o reino na pessoa do rei. 3 situações impediram Jesus de apresentar o reino na pessoa do rei durante esse caminho de Jesus a Jerusalém. Algumas vezes Lucas destaca, pelo menos 3 vezes ele destaca em outros versículos, em outros capítulos aqui da Bíblia, no livro de Lucas, ele destaca que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém essa noite? Qual é o que você tem mais buscado? Você tem buscado o que Deus quer para você, na sua vida, ou você tem buscado o que você quer? Ou, de repente, o que os seus pais querem, a faculdade que os seus pais querem, o que eles querem que você faça, ou você tem buscado o que Deus quer que você faça? Jesus tinha um propósito, ele sabia nessa terra qual era a vida dele, ele era eterno. Deixou sua eternidade, veio a essa terra como homem, e ele veio como homem e passou por todos os perrengues, por todos os problemas que eu e você passamos. Tá certo? Então, 3 situações podem tentar impedir que Jesus cumprisse esse proclamar do reino de Deus, que era o objetivo dele na terra, a missão dele na terra. Primeiro objetivo, repete comigo, a oposição humana, a soberba religiosa e o tempo mundano. Você vai ver aí que a oposição humana em que sentido? Ele manda os discípulos irem a Samaria para preparar o lugar. Quando os discípulos entram para preparar, as pessoas dali rejeitam que Jesus estivesse ali. Olha aí o versículo 53 que diz isso. Diz aí, verso 52. Enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Verso 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. E aqui é o primeiro ponto sobre essa oposição humana. Muitas vezes, e a gente vê que a missão de Jesus e a pessoa de Jesus se tornaram uma só coisa. Jesus estava buscando Jerusalém com tanta força, que as pessoas ao olharem para ele, olhavam e falavam, ele não é de Nazaré, ele também não é da Galileia, ele não é nazareno, ele também não é galileu, ele parece com um habitante de Jerusalém. Ele tinha tanta vontade de ir para Jerusalém agora e cumprir o ministério, a missão dele, que ele falou, eu vou, e ninguém vai me impedir de chegar lá, e nada vai me impedir de chegar lá. Mas ele disse, vai, prepara os samaritanos. Os samaritanos disseram, nós não vamos receber porque você está parecendo um habitante de Jerusalém. Se você estudou lá no português, lá, né, o gentílico, lá, a parte pátria lá do português, quem nasce em Jerusalém não é jerusalemita, é hierosolimita, é pior ainda. Imagina o pessoal cantando em Samaria, aquela música, Hierosolimita, Hierosolimita, Jesus. Imagina, não era mais galileu, não era mais nazareno. Eles já não viam Jesus, porque Jesus, a pessoa de Jesus e a missão dele de ir, a sua missão, de cumprir o que Deus tinha para ele nessa terra, se tornou uma coisa só, que era perceptível aos olhos do... Pergunta para os samaritanos, volta lá no templo e pergunta para eles, como é que vocês sabiam que parecia que ele estava indo para Jerusalém? Qual era a diferença?
Em outros momentos, tinham aceitado Jesus, os samaritanos tinham aceitado Jesus. Olha lá, João capítulo 4, às vezes a gente fala e tem que mostrar, né? João capítulo 4, fala que os samaritanos aceitaram Jesus. Olha aí, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, e ele me disse tudo o que tinha feito. 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Eu posso buscar algumas pistas. Os samaritanos olhavam para Jesus, e nesse momento aqui, Jesus estava voltando de Jerusalém. Então, é possível que eles tivessem pensado, ele vai adorar nos nossos montes aqui em Samaria, ele vai idolatrar os nossos deuses aqui conosco, então vamos fazer com que ele fique aqui, vamos propor que ele fale, a gente vai escutar ele aqui durante esse período que ele ficar aqui em Samaria. Mas que ele fique aqui conosco durante esses dias. Mas agora, volta lá comigo em Lucas 9. E em Lucas, os mesmos samaritanos o rejeitam, os mesmos samaritanos se opõem a Jesus, porque a missão dele tinha se tornado uma coisa só. Sua missão e a sua pessoa tinha se tornado uma coisa só. Eu vou a Jerusalém, eu vou a Jerusalém. Ele, nesse primeiro ponto, ele mudou até a rota e prosseguiu. Antes ele era aceito, a gente viu lá em João 4, mas agora, mesmo rejeitado, sabe o que ele faz? Ele segue. Ei, quantas pessoas você conhece que, cumprindo o chamado de Deus nessa terra, na primeira oposição humana, ela para. Não é de Deus, porque o pessoal lá não me aceita, o pessoal da célula não me recebe, o pessoal não recebe minha palavra. Uma vez aconteceu isso comigo, eu peguei um ônibus com um jovem, não tinha muita intimidade com ele, comecei a falar de Deus para ele e tal. Quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou assim, pô, cara, eu acho que isso aí que você falou não tem nada a ver. Isso acontece. E aí vou fazer o quê? Vou entrar agora, vou ficar com ressentimento, não me aceitaram, agora eu não sirvo para nada, não tenho chamada, eu vou parar meu ministério. Não, Jesus continuou, prosseguiu. Olha aí, diz o verso 56, parte B do versículo, olha aí o que diz. E foram para outro povoado, finalzinho do verso 56, e foram para outro povoado. Jesus entrou em Samaria, o povo não o recebeu, ele saiu e foi para outro povoado. Não tinha problema, essa situação não causou em Jesus ressentimento, não deve causar em mim, em você. Muitas vezes vão se opor ao seu chamado, à sua forma, vão falar, você tem chamado, e aí não vão te aceitar em determinados lugares, a sua palavra, o que você fala. O que fazer? Continuar, prosseguir. Sabe por quê? Seguir adiante é uma decisão. E Jesus ensinou isso. Primeiro ponto da nossa mensagem é sobre isso. E eu até anotei aqui, a pessoa que nasce em Jerusalém é hierosolomitano ou hierosolomita. Meu Deus, esse aqui é bem parecido aquela palavra lá que você falou, empreendedorismo, né? Acho que é mais difícil. Hierolosomita e hierosolomitano, pessoa que nasce em Jerusalém. E os samaritanos olharam para Jesus e imaginaram que ele fosse essas duas palavras bonitas aqui. Falou, não, ele se envolveu tanto com a vontade de ir a Jerusalém, que ele não se parece um nazareno, um galileu, ele se parece um hierosolomitano. Até o final eu vou ficar bom nesse aí. Segundo ponto, a soberba religiosa dos discípulos. Muitas vezes, querido, a religião tenta nos impedir de cumprir o nosso chamado, de cumprir a nossa missão nessa terra. A religião quer nos parar, mas como? A religião que deveria contribuir, a religião que eu faço parte, ou outra religião, ou outras religiões, que deveriam contribuir para que todas crescessem igual, para que a nossa crescesse igual. Não, às vezes nós temos oposição dentro da própria religião. Olha aí o versículo, lê comigo aí. Olha aí, vê se está na sua Bíblia também, verso 54. Ao verem isso, os discípulos, quem? Vou falar de novo, você está aí? Ao verem isso, os discípulos, quem? Perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, como fez Elias? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Você entendeu?
João, o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça, que você vai ler no livro de Atos, ele orando pelos samaritanos, depois, Senhor, abençoa o samaritano. Esse mesmo discípulo, João, antes de se tornar esse apóstolo João do livro de Atos, ele está falando, Senhor, os dois irmãos, né, filhos do trovão, só quer que a gente clame fogo do céu sobre ele como Elias? Ei, quem diz que Elias clamou fogo do céu e caiu fogo sobre pessoas? 1 Reis, capítulo 18. Eu não lembro disso, não. Você leu isso na Bíblia onde? Se você leu, pode trazer o texto aqui para mim, às vezes eu esqueci. Mas eu não lembro disso, não. 1 Reis, ou é segundo? Deixa eu ver. Vou achar. Vou chegar lá. Ô Jesus. 1 Reis 18. 1 Reis 18, Elias no Carmelo, a partir do versículo 16. 1 Reis capítulo 18, olha o que diz no verso 38. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Verso 40. Então, Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho do Quizon, e lá os matou. A religião muitas vezes distorce a palavra de Deus, tentando até fazer bem, distorce a palavra de Deus. Jesus, você está tão envolvido, até os discípulos viram, Jesus, você está tão envolvido com esse negócio de ir a Jerusalém, que a gente vai clamar fogo do céu e vai cair sobre os samaritanos, porque eles não te aceitaram lá. Jesus falou, vocês não entenderam nada disso, eu vim salvar, eu não vim destruir nada, e eu não sei porquê, não sei se não houve registro, mas esse aqui seria o texto que eles estavam citando, e Elias não clamou. O fogo pode até ter batido nesses profetas de Baal, mas eles ainda tiveram força para descer até o rio, e lá, não sei, Josué talvez tenha matado eles afogado, mas queimado não. Queimaduras de 3º grau, não sei. Queimaduras, estivessem talvez queimados, chamuscado pelo fogo, caiu do céu, lambeu, isso tudo que você leu aí no verso 38, mas não matou pessoas o fogo. Muitas vezes a religião, e é imperceptível, quantas vezes você já leu esse texto? E nunca se pensou, Elias, quando Elias clamou fogo do céu e matou pessoas? Não, se tem, eu não achei, de repente tem, eu não lembrei, tá? Mas eu não achei na Bíblia. E Jesus está lutando também lutando no sentido de não aceitando os que o impedem de seguir o seu chamado, a soberba religiosa. Eles se ensoberbeceram. Muitas vezes nós, por sermos filhos de Deus, muitas vezes nós, por buscarmos ao Senhor, nós às vezes nos tornamos religiosos, pensamos que somos melhores que os outros, e se tem alguma coisa que atrapalha a missão de Jesus nessa terra, a vontade do reino de Deus, a gente muitas vezes quer orar dessa forma, clamar fogo do céu. Eu me lembro um evangelista que, evangelizando pessoas na rua, virou e disse assim, olha, se vocês não aceitarem Jesus, se vocês não se converterem, eu vou fazer igual Elias, eu vou clamar do céu fogo e vai cair fogo em cima de vocês. E aí ele achou que o povo ia ficar quieto. A pessoa que estava sendo evangelizada conhecia a Bíblia e falou, realmente, as testemunhas que estão em Apocalipse, lá, os que são contrários ao Evangelho, farão cair fogo do céu. De repente você é um opositor do Evangelho. Tenha cuidado, por isso a gente deve ler a Bíblia, buscar ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para a gente proferir, para a gente falar, tá certo? E eles ainda não tinham recebido completamente a visão, mas eles estavam tentando ajudar Jesus a cumprir o ministério. Quantas vezes acontece isso, né? Não, se essa pessoa não aceitar Jesus, vai ter que aceitar Jesus à força. Não tem.
É o Espírito Santo que faz a obra. E ele, nesse segundo ponto, os discípulos queriam impedir por eles serem carnais, por estarem em um momento carnal, seguindo Jesus, mas em momentos carnais. Quantas pessoas você conhece que é assim? Caminham com Jesus, mas têm seus momentos carnais. Não deveria ser assim, mas há pessoas assim. E eles, nesse momento, e Jesus mostra, não, a minha missão era e é salvar pessoas. Há pessoas que tentam passar por cima das outras em troca da missão, não é verdade? Eu tenho uma missão e ninguém pode me impedir. Se não sair da minha frente, eu vou passar por cima. Toma cuidado com essa mensagem triunfalista que está rodando o Brasil aí. Se Deus tirar, se Deus é Deus, eu não vou orar para Deus tirar, de repente, pessoas. Não, Senhor. A Bíblia fala para a gente orar pelos que nos perseguem. Não é orar contra os que nos perseguem. Orar por eles. Eu abençoo. Eu o amo. É mais ou menos assim a oração. E aí, se Deus quiser tirar, é Ele que tirou e é com Ele. Amém? Você está comigo? Amém. Pensa bem, uma história, às vezes acontece isso, né? As pessoas às vezes trazem uns conselhos assim, idiotas, assim, não sei se vai escandalizar essa palavra, mas uns conselhos imbecis, assim, tem pessoas que trazem, não trazem uns conselhos assim? Tinha um corredor uma vez fazendo uma corrida e fazia essa corrida sempre, ele sempre fazia corrida. Um belo dia ele passou na frente de uma casa e tinha um portão aberto e um cachorro saiu correndo atrás dele e deu atrás dele e ele continuou correndo e o cachorro correndo mais, correndo e ele correu muito aquele dia do cachorro. E no outro dia ele voltou e o cachorro estava solto de novo. Aí ele parou, falou, vou lá falar com o dono do cachorro. Aí falou que eu saí de casa correndo, estou no meu percurso. E aí, sabe qual foi o conselho? Um desses conselhos horríveis. Ele diz assim, sabe qual é o conselho que eu te dou? Quando você vê um cachorro correndo atrás de você, o meu cachorro, não corra. Não era melhor se eu colocar o seu cachorro na coleira, no canil? Não estou entendendo. Tem gente que dá uns conselhos sem noção, concorda? Esse era o conselho que os discípulos deram a Jesus, que o Senhor não quer que a gente dê um jeito nesse negócio para o Senhor, não precisa de fazer nada, a gente, fogo, acabou. E Jesus falou, e aí Jesus aproveitou para mostrar que, quanto eles eram carnais, falou, eu vim para salvar, vamos para outro povoado. Primeiro ponto da mensagem, seguir adiante é uma decisão. A oposição humana tentou impedir Jesus de ir a Jerusalém. Segundo ponto, a soberba religiosa impediu Jesus e muitas vezes tentam impedir cristãos de seguirem o caminho, o objetivo de Deus para nossas vidas. Terceiro e último ponto, eu estou acabando. Não perdeu nada, fiquei sabendo aí que o Anderson Silva perdeu de novo. Não fica tranquilo. Eu já estou adiantando para você, dando spoiler aí do UFC. O tempo mundano aí pode tentar parar Jesus, né? Olha só, verso 57, a partir do verso 57, volta lá comigo em Lucas, Lucas 9. A partir do verso 57, Lucas está aqui. Lucas 9, olha só, a partir do verso 57, Jesus, ele estava caminhando, e ele tinha dito para os discípulos no início do capítulo 9, saiam, vão, continuem caminhando, preguem o evangelho, ele envia os 12 no início do capítulo 9, e logo no capítulo 10 ele envia de novo os discípulos, mas Jesus quando estava andando pelo caminho, olha aí o que diz o verso 57, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Depois no verso, 3 tipos de pessoas, depois no verso 59, a outro Jesus disse, siga-me, e o homem disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Depois no verso 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. O tempo mundano, esse tempo cronológico aqui da Terra, muitas vezes tenta atrapalhar a missão de Jesus e também a nossa missão. Tentou atrapalhar de Jesus. Olha só, Jesus está caminhando e nesse caminho ele vai chamando pessoas para o seguir. E ao chamar 3 tipos de pessoa, eu dei o nome aqui, o adiantado, o atrasado e o preocupado. O adiantado diz o seguinte, eu vou onde quer que tu fores. Já viu aquela pessoa que é assim?
Deus fala com ele, vai lá e prega. Ele não quer nem ouvir mais o que é para fazer, eu já estou saindo, vai na frente de Jesus, sabe? Eu não sei o que é mais difícil, eu acho que é mais fácil parar o adiantado do que empurrar o retardado, não é? Aquela pessoa que vai devagar. Essa é mais difícil de empurrar na célula lá, não tem uns irmãos assim? Aqueles que são adiantados, peraí, rapaz, calma, vai devagar. Não é? Jesus estava falando isso com esse aqui, ele falou, onde quer que o senhor for, eu vou. Se eu for no inferno, eu vou com o senhor. Jesus falou, olha, peraí. Aí Jesus usa exemplos do dia a dia. Ele diz, olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu, o seu ninho. Mas o filho do homem, não tem onde repousar a cabeça. Nas duas outras ilustrações, ele não usa a cabeça do pássaro, nem a cabeça da raposa. Mas falando dele, ele fala da cabeça. Ele não tem onde recostar a cabeça. Todos esses dois iniciais da raposa e do pássaro, ele está falando da casa. Depois ele fala, o filho do homem não tem onde repousar. Sabe, Jesus está falando algo natural para ele. Está dizendo o seguinte, olha, não adianta você querer ir atrás de mim onde quer que eu for, porque eu não tenho parada certa. Historicamente, era isso que ele queria falar. Mas também figuradamente, pensando por outro lado, Jesus estava falando, eu preciso de um lugar para repousar, uma morada para repousar a minha mente, a mente de Cristo na vida das pessoas. Eu preciso de repousar a minha cabeça. Cabeça, sempre na Bíblia, quando fala de cabeça, muitas vezes, fala de autoridade. Jesus quer recostar sobre você a autoridade dele. Ele está procurando lugar, mas esse homem não ouvia, ele não queria nem saber, ele queria fazer. Ele queria ir e não importa, eu vou para onde o senhor for, não sabe qual é a missão. Tem gente que sai fazendo tudo na igreja, pega de tudo para fazer e não faz nada bem feito. Porque ainda, primeiro, não descobriu o que Deus tem para ele, porque também não perguntou para Deus, porque não, eu quero é fazer, para onde fores eu vou. E não para ouvir o que deve ser feito. Como deve ser feito, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, específico. Tem algo para cada um, específico no reino, você tem uma função no corpo, o corpo está vivo, mas Ele é o cabeça, Ele é quem manda. Amém? Amém. O segundo tipo de pessoa, esse é o adiantado, né? O atrasado, ele fala com Jesus, olha, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus fala, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Forte isso, não é? Imagina, qual morte é a pior? Pensa comigo aqui, qual morte que é a pior? Faz essa pergunta para você. Qual morte é a pior? A morte, essa morte aí da vida, a carnal ou a morte eterna? O pai já estava morto, o que você poderia fazer? Não, eu vou lá orar para ele ressuscitar. Não era isso que ele falou eu vou lá, deixa eu ir lá enterrar o meu pai. Se fosse até uma palavra de fé, né? Se ele tivesse falado com Jesus, deixa eu ir lá que eu vou orar e ele vai ressuscitar. Jesus falava, opa, vai lá. Ele falou, não, deixa eu ir lá que eu vou enterrar o morto. Aí Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. No sentido de prioridade, tem mais prioridade quem está perdendo a salvação eternamente do que quem já morreu hoje. Quem já morreu, isso fala da transitoriedade natural dessa terra. Morrem avós, pais, filhos. Se fosse o filho dele que tivesse morrido, Jesus ia falar, eu vou lá ressuscitar o seu filho. Se ele tivesse falado, eu vou lá, Senhor, que eu tenho que enterrar o meu filho. Ele ia falar, rapaz, eu vou ressuscitar o seu filho. Mas ele não, ele falou, eu vou lá que eu vou enterrar, envolvido com os mortos. E no Antigo Testamento até fala mal desse negócio de se ficar envolvido pelos mortos. Tem que ter cuidado com esse envolvimento com os mortos. E tem gente que, a pessoa morreu há tanto tempo atrás, e ele fala até hoje tanto sobre aquilo que, sério, ele está envolvido ainda, ele está com aquele morto ainda. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer, você não bateu a cabeça, você não teve amnésia, mas tem algo que é prioridade que você deve pensar na sua vida. Algo mais importante, sim ou não? Tem prioridades. Qual é a morte, então? Pensa bem, um socorrista vai lá num lugar de acidente, chega lá e olha, e tem uma pessoa do lado que está ferido, mas ainda está vivo, e tem outro que está morto. E o que é o certo ele fazer? Chegar e, por favor, tragam o caixão,
por favor, peça lá uma coroa de flores e diga que é o socorrista-chefe que está mandando para essa pessoa. Vamos todos chorar e orar pela família. Senhor, consola a família. O que ele vai fazer? Ele vai deixar esse aqui está morto. Vamos lá, esse aqui ainda pode viver. Não é isso? Jesus está falando isso. Olha, deixa, quem já morreu, morreu. Agora, qual é a sua prioridade? Quem ainda não está salvo? Esse é o motivo da sua célula. Esse é o motivo da sua célula existir. A minha célula, o nome da minha célula é fotocélula, ou fotoelétrica, eu estou decidindo ainda com o Marcos. Fotocélula, porque a fotocélula, eu não sei muito bem explicar, mas eu sei que quando tem falta de luz, ela ativa uma coisa lá e a luz acende. A fotocélula é assim ou não é? Não serve para, mais ou menos, não serve para isso? Então, eu dei esse nome, eu estou amadurecendo a ideia, mas chama, porque a nossa célula é aquela para levar a luz no lugar que está escuro. E é ativa, e sempre ativa, e todo dia. Minha célula não é só na quarta, minha célula está viva a semana inteira. Semana inteira a gente está indo atrás de gente, mandando WhatsApp para um, para outro, buscando, chamando. Não vem porque não querem. Os que vêm recebem palavras, saem alimentados. Jesus, ele seguiu adiante, porque era uma decisão, ele tinha uma missão. Qual é a sua missão? Se ponha de pé, vamos orar. Em 1860, um herói italiano chamado Garibaldi, ele separou o seu exército em Gênova e embarcou em navios, preste atenção, embarcou em navios com seu exército para salvar a Cilícia. Só que no meio do caminho, na cidade de Malasa, ele chegou e ali ele sofreu uma grande baixa. Os inimigos que estavam naquela cidade destruíram toda a cidade, todos os navios que eles estavam, e ficou só ele com o seu exército. E o que ele fez? Rabo entre as pernas e disse para o exército, vamos voltar? Ele disse, não. Ele disse, continuem, avancem. Essa foi a palavra dele, a frase foi, avancem, ou a vitória ou a morte. E agora o seu exército, o exército de Garibaldi, esse herói italiano, já não tinha mais como olhar para trás, só olhar para frente. Sem navio, sem nada, eles continuariam, e continuariam como vencedores. Por causa dessa palavra do líder, eles retornaram vitoriosos para suas casas. Cristo falou a mesma coisa no final desse texto. O último, o preocupado, ele disse, deixa eu ir lá, pelo menos me despedir. Imagina se a minha família está todo mundo bem, de repente eu sumo. Minha família está acostumada comigo todo dia, chegar no mesmo horário e tal. E aí, de repente, um dia eu não chego, eu não volto para casa, deixa eu ir lá, só avisar. E Jesus vai dizer, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava envolvido em uma missão, mas ele nunca evitou o relacionamento com pessoas. Ele tinha uma missão, ir a Jerusalém. Acontecesse o que acontecesse, ele ia chegar a Jerusalém, e ele chegou. Chegou por mim e por você, até aquela cruz. Morte de cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele foi a Jerusalém olhando, após o terceiro dia, não olhando para aquela cruz, olhando para o momento em que eu e você seríamos redimidos através do sangue de Jesus vertido na cruz. Jesus, ele entendia a sua missão, mas em momento algum ele parou e as pessoas tentaram acessar ele, e ele deixou as pessoas de lado e seguiu. Não, ele tinha uma missão, mas ele foi abençoando pessoas, ele foi chamando pessoas, e até hoje é isso. Ei, você faz parte da agenda de Deus. Por mais que você entenda e que você saiba, Deus tem a sua agenda. Será que eu estou na agenda de Deus? Está. E Deus essa noite está chamando você e eu. Ei, te despertando, a despeito de toda a situação, de todo o problema, do tempo, e foram essas as situações, oposições humanas, soberba religiosa, tempo mundano, tempo cronológico dessa terra, você e eu estamos inseridos na agenda de Deus. Ele tem
os objetivos e os propósitos dele eternos. E não serão mudados se você quiser ou não ele. Mas eu quero dizer para você que ele te ama. Ele te trouxe aqui essa noite. Para você ouvir essa palavra, ele me enviou aqui a dizer isso a você. Assim como está falando com o pessoal lá no encontro com Deus. Essa noite Deus marcou um encontro contigo também. Um encontro na sua área ministerial, para você que já tem caminhado e tem visto oposição humana, soberba religiosa afetando você. Já é crente, já é cristão. As pessoas caminham do seu lado muitas vezes te puxando para trás. Mas você está na agenda de Deus. Deus te chamou, você está na agenda de Deus. Ele me disse para confirmar isso com você essa noite. Você está na agenda, Ele não te esqueceu. Mas a crise, os problemas e isso, você que sabe. Jesus não ficou parado, Jesus não sofreu com ressentimento porque não o aceitaram. Feche seus olhos. Esteja orando agora, espírito de oração. Jesus, Ele, de forma nenhuma, Ele deixou as pessoas de lado por causa da missão dEle. E Ele não faria isso com você também. Ele é o mesmo de 2000 anos, Ele é o mesmo hoje. Ei, Ele nunca vai deixar você. Ele é apaixonado por você. E Ele está te chamando essa noite. Ele quer que tenhamos a mente dEle na nossa mente. Ele quer repousar a cabeça dEle, te fazer a casa favorita dEle. Assim como a raposa, assim como os pássaros têm a sua casa, Ele quer fazer de você uma casa. Uma morada não muito certa, mas é em você que Ele decidiu morar. A mente dEle repousar sobre a sua mente. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, sobre o nosso espírito. A pessoa apta é aquele que dá valor ao que realmente tem valor. E o que realmente tem valor nessa vida é o reino de Deus. E o reino de Deus essa noite é revelado para você na pessoa de Jesus. O reino de Deus está na pessoa de Jesus. Siga Jesus e você estará no reino de Deus. Pastor Marcos Alves.